appelons notre sœur Annie qui va l'interpréter. Nous acclamons très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur a te mettre les amis, ma beaucoup. Ma beaucoup. Alléluia. La personne nous aime, merci. Merci pour la grâce aux ambassadeurs. Obrigado pela graça que Deus me fez. Un jour, Dia, on fait mon père ici, o profeta me disse: pour m'adopter. vais pregar. Au terre, on va m'adopter. Vais pregar em muitos países. Dans les pays, nous avons. Me perguntei, eu disse: Deus, Nous allons la personne belée. tenho muita vergonha. Nous allons le battre devant la Não consigo falar diante de muita Dei um gente. tema de bolsa para tipo na teia. Como é que vou me colocar de pé diante de pessoas a pregar? Primeira folha que Ana Betesda, Primeira vez que eu cheguei aqui em Bethesda, até papel bonito por lá, o pastor orou para mim, a pessoa lá tinha veste aí, me meteu o seu casaco e dimanche ele caca, e o domingo que passou, a pessoa moderé. me disse: vais moderar. E da primeira folha moderé même l'église. Foi a primeira vez de eu moderar na igreja. E da graça. É a graça. A pessoa merci. Dou graças a Deus. A pessoa pasteur merci. Dou obrigado ao pastor. Parce que tu fais de muito união sortir. Porque não foi dado a toda La pessoa. confiance a pessoa aí, A confiança que ele me deu, a pessoa mais merci. eu lhe dou mesmo A obrigado. pessoa merci. Que dou também La obrigado confiance a pessoa. pela confiança que me E ao eu deu. camarada tão De meu guarda. filho desta manhã. Que Deus te abençoe. Alléluia. Amém. Então, diga a Bíblia na Bíblia. Pegamos as nossas Bíblias. Então, como é na Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse. Je passei a ter uma mensagem do que está ali. No dia que o pastor me enviou a mensagem Aí, que veio da Itália, assim, mensagem mãe, ontem ali 22. me disse: mamãe, mami, vai pregar no dia 22. E ela disse, eu vou passar papá papi. Eu mostrei no pastor E ela Papi. disse, tá, papá, porque ela vai acabar comigo. Eu disse: olha, o pastor, as coisas que me escreveu. Mensagem, eles aqui são aqui. Essa mensagem me tirou a paz. Eu dou Lucas, exame. Comecei a procurar a Deus. Exame não tem ali. Eu disse: Deus, o que é que vou Exame pregar? não luba nini. Deus, vou falar o quê? Exame não é bom luba que. Deus, não sei Não tem falar. a nini, Vou pregar exame. o que, Deus? Não prier caca. Só estava a orar. Então, tu vem na prière, olha, Saint-Esprit. Quando estávamos aqui em oração, Na prière. orei. Mas Gênesis, não é continuer de sushi. Jesus acabaram Não, Lucas, cara, exame. Não se estava procurando a Exame Deus. não luba nini. Eu disse: Deus, o que é que vou falar? Exame não luba na Apocalipse. Deus disse: vai falar em Apocalipse. Então, não que Apocalipse na banho. Quando eu vi Apocalipse, eu temei. Mas que Apocalipse vai usar a caca. Porque Apocalipse faz temer. Eu disse, exame, Apocalipse de sussu. Disse: ah, Deus, Apocalipse mais. Exame não luba nini. Deus, o que é que vou falar? Que hoje é Apocalipse. Pegamos o Apocalipse. Apocalipse D. Apocalipse 2. Estou na D, na verset 5. Vamos começar no 2 até no 5. Até para ter a divisionalidade. O pastor Papi vai nos ajudar na leitura. Apocalypse chapitre 2, verset 2 jusqu'à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de la place, à moins que tu te répandes. Parole du Seigneur. Amen. Amém. Mensagem na Ngai está na 4. A minha mensagem está no 4. Tema mensagem está na verset 4. A tema do mensagem está no verso 4. Mais c'est que j'ai contre toi. O que Tu tenho as contra abandonné ti, ton premier amour. que deixaste a tua primeira caridade. Le tema mensagem. É a tema da Deus mensagem. a dit que eu comi. Tu que tens as lapiseiras. Mensagem está na 3 parties.
Essa mensagem tem 3 partes. Première partie, A primeira parte, au moins, vous apprécier l'église, então, apreciar a igreja, la côté positif. na parte positiva. La deuxième partie, Na segunda parte, bah, c'est la remarque. fazem a remarca, L'église est perdre. as coisas que a igreja Donc, perdeu, amour. o amor. La troisième partie, Na terceira parte, il y a la récompense. temos a recompensa. Ce que nous appelons amour. Se voltarmos no amor. Premier amour est la qui signe. Primeiro amor quer dizer o quê? Premier amour est là. Primeiro amor é, Et la qui signe engagement, il y a une bosso. quer dizer o primeiro engajamento, Il y a mon Nzambe. o homem com Deus. Amour, on a besoin de Nzambe. O amor que eu estou a falar é Parce de que Deus. Nzambe a amour. Porque Deus é amor. Parce que Bible Zoloba, Porque a Bíblia diz, Dieu a tant aimé le monde, Deus de tanto amando o il a donné mundo, son Fils unique. Ele deu seu Filho Donc Nzambe único. a bolingo. E Deus é amor. Tellement alingaki mokili, De tanto amando o mundo, apesi Yesu. Ele deu Jesus. Aza bolingo. Ele é amor. Yango tolobela amour. É por isso vamos Amour falar sobre tozolobela amor. eza amour ya Jésus ye moko. O amor que estamos a Tozolobela falar amour é ya de libala Jesus. te ya bolingo ya mwasi na mobali te. Não estamos a falar de amor do homem e a mulher. Tozolobela bolingo ya Yesu. Estamos a falar do amor de Jesus. Amour est à 3 dimensions. O amor tem 3 dimensões. Quand amour, on a vu amour du travail, Dentro do amor encontramos amor, o amor ao trabalho, je vis amour de Dieu, o amor de Deus, je vis amour du prochain. amor ao próximo. L'amour du travail, No amor ao trabalho, bolingo ya musala wa Nzambe. o amor na obra de Deus. Premier amour. Primeiro amor. Donc toyambaka Yesu, Quando acolhemos Jesus, tozala bolingo moko boye temos amor na kati na biso. dentro de nós. Bolingo ya musala ya Nzambe. O amor na obra de Deus. Nga, je me souviens, Eu me lembro, quand nayambaki Yesu na bomoi na nga, quando eu acolhi Jesus na minha vida, moto atindanga tina bazobela balabala. ninguém me mandou a clamar na rua. Tellement nazalaki na bolingo ya Nzambe ezalaki kati na nga. Como eu tinha amor de Deus, o amor de Deus Bolingo ya osei ya Nzambe ezalaki kati na o ngai. amor de trabalhar para Deus Mutu estava moko dentro de atindanga mim. nake ebela na wete. Ninguém me mandou ir chamar na Mutu moko praça. atindanga ngai nake notia na bahôpital. Ninguém me mandou ir pregar nos hospitais. Mutu moko atindanga na bandoganye ba ame. Ninguém me mandou ganhar na ezalaki ka bolingo ya liboso wana. Era o primeiro amor. Toseli wana. Porque esse yango nde desejo mene kopuse ngai é que me naka ensinava kosala mosala ya Nzambe. de fazer a obra de yango wana Deus. premier amour É o primeiro amor que estamos a falar. bolingo ya mosala ya Nzambe. O amor na obra de Deus. toremaki na église Vamos remarcar na bato ebele igreja. balongwa na premier amour. Muita gente saíram no bolingo primeiro ya mosala ya amor. Nzambe ezala suki kati na bato te. Já não tem amor na obra de bato Deus. ebele bazwa baengagement. Muita gente pegaram rien engajamento que kaka mabaku ebetisa ye num tropeço. parce que l'église verbe ekonjika mingi na kati ya église ezala mabaku. Porque o verbo que conjuga mais a igreja é tropeça. mokolemba babetisaka libaku Fui atropelada. mpo babetisa nga libaku yango nakosela Porque foi atropelada, é porque eu não olashe premier amour. Deixaste o bolingo wana primeiro ozalaki nango ya mosala na Nzambe. O amor que ozalaki na kati ya intercession estava na mais intercessão. oya mpo te olemba Está na Europa. okomaka te osalela Nzambe te. Já não consegue a fazer a obra de okende Deus. koluka Nzambe Nzambe fongola porte ya voyage. Estava a procurar Deus. Deus dá Nzambe pesa mabota. Deus dá filhos. Nzambe pesaka mosala Deus dá trabalho. mais Nzambe apesi yango Mas Deus te deu. osundeli eve ya Nzambe. Abandonaste a premier obra de amour wana Deus. eza lisusu te. Nzambe azoba wapi premier amour ozalaki nango wapi premier amour ozalaki nango mpona mosala na ngai. Primeiro amor que tinhas na minha Ce que je obra. contre toi, O que eu tenho tu as contra ti. abandonné ton premier amour. Abandonaste Amour o teu ozalaki primeiro nango amor. O wana. amor que tinhas. Yo olembi. Yo ozokwasa osalela Nzambe Nós te. já não está a conseguir trabalhar para Deus. Nzambe wapi bolingo ozalaki Deus nango. disse, está onde o primeiro amor. Abakuke toloba. Abacuque diz. Na Abakuke 2:1. No Abacuque 2. Abakuke toloba. J'étais à mon poste. O Abacuque disse, eu estava no meu posto. Abakuke atelemaki na poste na ye. O Abacuque estava no seu Il posto. était là malgré ma problème Ele eyaki. estava lá mesmo Malgré com ma os baku problemas. eyaki. Mesmo com os Malgré mon problemas. pepe eyaki. Mais Abakuke alongwaki na poste na ye te. Azalaki toujours na poste na ye. Ele
estava sempre aí. Maintenant, c'est toujours Nzambe. Ele trabalhava sempre para Deus. Premier amour. Primeiro amor. Mais yo lâcha. Mas você deixaste. Olongwa na bolingo ya Nzambe. Saíste no amor de Olongwa na Deus. poste na yo. Saíste no teu Okameki posto. komodere. Estava da moderar. Puka basali vraiment que be reproche moko. Porque te O fizeram. abandonné olobi na lebi na osela su Nzambe. Abandonaste e disse, já não vou. Na olide Christ lebi no wana na koya lisusu te. Já não venho. Tu as abandonné. Abandonaste. Wapi amour wana ozalaki nango. Está onde o amor que tinhas. Poste netikala vide. O teu posto ficou vazio. Nzambe ane komona wana protocole. O Deus te olhava no Akomona na protocolo. poste na protocole. Te olhava no Mais seu não posto ela de fica protocolo, protocolo. então vai lá. Hoje em dia já não Olha, faz ele telefona a pé, mandando. Disseste tenho que descansar. Opemi makambo no pepeni. Quando descansaste as tuas coisas também descansaram. Diga Ntango amém. opemi makambo no pepeni. Quando descansaste os Ntango teus yo problemas ovandi também makambo na ope descansaram. evandi. Quando sentaste Ntango ozolongo na poste na yo. Ntango wana nzambe azoluka yo Mas o Deus azokoma está na te poste na yo procurando, não te. está te vendo no seu posto. Naye koyebiso lelo. Eu venho te dizer hoje, Zongela poste na yo. retorna no seu posto. Bien-aimé tokomi na temps de la fin. Bem amado, estamos no último Zongela tempo. poste na yo. Retorna no seu Zongela posto. premier amour. Volta no primeiro Amour amor. mosala ozalaki nango. Kolinga nzambe mosala ozalaki nango. Obande koyembela nzambe. Ntango ozoyemba nzambe bato bazopongwana. Quando cantava, Ntango ozoyembela nzambe bato bazokota na présence ya nzambe. quando cantava, as pessoas entravam na presença de Deus. lolongwa na présence ya Mas nzambe. saíste na presença de Deus. Oabandona poste na yo. Abandonaste o seu nzambe posto. azolukola poste oza te. Deus está te procurando o seu me posto. abakuka alobi tekela. O Abacuque disse eu estava abakuka aí. telemaki kaka O wana. Abacuque estava abande kozelaka oyo nzambe akolobela ye. Ele esperava o que Deus ia dizer. belele nzambe alobela biso na présence na Bem ye. amado, Deus nos fala na sua solongwe na presença. poste ya nzambe nzambe aomona yo Se te. saíste no posto de Deus, nzambe Deus alobela vai biso dizer. kaka na présence na ye. Deus nos fala na sua poste oyo presença. nazoloba eza présence ya nzambe. Posto que eu estou falando ntango é a tofungamaka presença de Deus. tozofungama tozomona wana nde Nos poste. ajoelhamos, oramos para combien na biso Deus. bapima na poste ya nzambe. Quanto de nós combien na biso saímos baluka de Deus? lisusu nzambe Quanto te. de nós já não procura mais? combien na biso bazasu na bolingo ya nzambe Quanto te. de nós já não tem amor de combien na Deus? biso bolingo ya nzambe kenda. Quanto de nós o amor de Deus combien na já biso foi? premier amour esila. Quanto de nós já não tem o primeiro amor? toremplaça nzambe na babien na biso na baposa na biso. Substituímos Deus nos nossos desejos. nzambe akoma na deuxième position. O Deus nos metemos Deus na segunda posição. toremplaça nzambe na basusi na biso. Substituímos Deus nos nossos pensamentos. toremplaça nzambe na misala na biso. Substituímos Deus nos nossos trabalhos. toremplaça nzambe na bana na biso. Substituímos Deus nos nossos filhos. nakoya mosala nakoya eglise te. Não vou conseguir vir à igreja. na otika na bana. Quem vai ficar com os filhos? bana wana nzambe moto apesa yo. Esses filhos Deus tem que nakoya me dar. nakoya na eglise te. Não vou na mpona igreja. mosala. Porque vou elenge trabalhar. mosala moto apesa yo eza nzambe. Amado, o trabalho Deus retourne tem que sengali Deus. mobimopimi. Imagina mesimasi akoya kogumbamela nzambe. Só no domingo ozokoka me pa kogumbamela nzambe. não estás conseguindo orar para Deus. Para onde o amor? ozalaki nango abuka mosala nzambe eza O amor na obra de Deus O não abandonné. é abandonar. nzambe azoluka o na poste azomona o lisusu Deus te. está te procurando um posto, não está te vendo. ozoabandone poste na yo. Abandonaste o seu posto. deuxième amour Segundo amor eza bolingo na nzambe. é amor de Deus. bolingo na nzambe. O amor de Deus. relation ya nzambe esila. A relação com a Deus acabou. communion na nzambe ezala A lisusu te. comunhão com Deus já não existe. ozala su na meme na te un sacrifice mpo na nzambe te. Já não tens tempo de sacrifício ozala para mpe Deus. mpo na te ya koluka nzambe. Já não tens tempo de procurar a Deus. omoni ntango toyambaka yesu Sabe quando acolhemos ezala na Jesus? moto moko epelaka kati na biso. Existe um fogo que acende soki dentro nabondeli te de na nós. olala te. Se não orar, não vou soki semene dormir. mobimba nakili te na kolala te. Se não jejuar toda a semana, não na vou oluka dormir. nzambe na badimension Vou nyonso. procurar Deus em todas as dimensões. badon ekauka. badon ezala lisusu te badon ekauka. Os dons acabaram. parce que olongwa na présence ya nzambe. Saíste na presença de communion na Deus. nzambe esila. Já não existe comunhão com Deus. okoplaça nzambe na makambo mosusu. Substitui Deus contra as coisas.
coisas. Chama présence en Nzambe ezate yango batindi ya kotesto pour église. Como já não tem comunhão com Deus, te envia uma mensagem para vir à igreja. Chama présence en Nzambe te isso até sur première place te yango babenga ko pour église. Como Jesus já não está no primeiro lugar na tua vida, é por isso que Mutu aza na bolingo na Nzambe, mutu aplaça Jésus na bongo na ye moto ya liboso, akokisa na moto ya babenga ye kwa église. Jesus no primeiro lugar na sua vida, não pode Mutu aza na Nzambe na bongo na ye, akoza jamais bayebisa ye ke église ezaka dimanche. Não espera lhe falar que o culto é domingo. Bien aimé tozalaki biso na bacatholique. Bem amado, somos todos na católica, na tomona te igreja. sango azopenga bandimi. Nunca vimos um Tomona te padre chamar sango mesmo. azoluka bandimi. Nunca vimos um padre biso procurar tokoma mesmo. kozela pase atinda question. Mas hoje esperamos. Wapi premier mabuko tozalaki na moko na Hoje leo. o primeiro amor de Jesus Deus. asusu na bongo ina biso. Jesus já não Jesus existe asusu na première position te. Jesus já não existe na nossa vida. Jesus akoma na deuxième position. Jesus nos metemos na segunda posição. Wapi amour wa Nzambe. Está onde o amor de Deus. Wapi bolingo wa Nzambe. Está onde o amor de Deus. Amour ozalaki nango. O amor que tinha. Soko okili te ozokoka lisusu te. Senão Jesus não Soko ye consegue. l'église te ozolala pongi te. Se não vires a igreja, não Yo ya consegue. ata l'église balobi mikolo wana priere toboli ya po tobenga na batemo. Só vem à igreja quando falam tem uma oração para Wana ozoza kotongi Aí mais vai so balobi ko adore Nzambe kala Mas se moto. falar adorar Deus aqui, Bien aimé moto oyo aplaça Nzambe. a pessoa que meteu Na première Deus position na na bongo na primeira ye. posição na sua Batisika te adore Nzambe te. não lhe manda adorar Deus. Mokoko paster moko atuni ngai. Dia um pastor me perguntou, Mama pasteur l'église passe na Nzambe la. disse pastor na igreja onde eu Mami estava. kono lilaka na présence ya Nzambe. Disse mamãe, por que choras? Wani ka olelaka. Por que choras? Je sais pasteur okomprendre nga te. Eu disse, pastor, não estás a mentir. Pasteur nalela pasi nayebi pasi Nzambe azwanga. Eu choro porque sabe onde Pasteur Deus me nalela tirou. nalela nayebi Nzambe bino asala ngai. Eu choro porque sei o que Deus fez para mim. Bien aimé biso totikala baorphelin naza na âge ya 14 ans. Bem, mas nós ficamos órfãos, tinha a idade de Papa kufi na 14 janvier, anos. mama kufi na février. O pai morreu em janeiro, a mãe morreu em sikoyo na kola fevereiro. boye eza Nzambe. Imagina só crescia. Esone peloni ekobibisanga na présence ya Nzambe. Não sei o que pode me tirar na presença de Deus. Bien aimé nga na place ya Nzambe na bomoi na nga Bem, mutani. amado, eu meti Jesus Bom, no né, primeiro lugar na Nzambe, minha vida. Nzambe. E eu sou é Deus. namona te eloko ekokabola nga na Nzambe. Eu não vejo a coisa que pode me separar com Deus. Wapi bolingo Está onde o amor. po ye église po barapele yo. Para vir na igreja tem que te chamar. nakuti na ndeko mona bino papa po aniyaka so église te. Encontrei com o irmão e perguntei, papai, porque église na bino bateyaka masanga. na vossa igreja só pregam bebida. mais soki tolobi boye te soki bateyi masanga te otika ngo ndenge Se nini. não te pregar sobre a bebida, como é que vai deixar? Bible elobi si on parle pas ainsi le rôle ne viendra pas. Agora, se não para, o reino não virá. po mpona ye po toteya. Para vir a clareza tem que pregar. moko bateyaki nga soki ovana na mobali na obanani na ye te eza impudicité eza ekobo nde Tinha que me nabomolamaki pregaram. nde Com o nakomprenaki marido que não te casou é a impudicidade. mponga batobana na papa bino so tobotaki deja Porque eu, antes de se casar com o papá papi, já tínhamos filhos. nanga omona oka normal Eu estava bem normal. mais ntango nayambi yesu Mas quando eu acolhi Jesus, nabi te eu disse, não, ifo nabongisa relation na nga na nzambe tenho que arranjar a minha relação com Deus. bateli nga babi eza lisumu Me pregaram, disseram que é ndenge pecado. ozovanda wana eza Tu lisumu estás a sentar aí, é omona pecado. nzambe te soki aye Não verás o Deus. mais soki bateyaki nga boye te Mas se não soki yesu ayaki mais ngai oyo nase retrouve na kufa na lifelo ia me encontrar no inferno. c'est pourquoi toza na besoin nzambe ateya É por isso que precisamos que Deus nos toza na besoin prega. tobongwana Precisamos a conversar, a arrepender-se. toza na besoin changement bateyaki biso dimanche Precisamos de mudança que nos pregaram domingo. bolingo na nzambe O amor de Deus. ogena quand Quando é que Jesus age? est-ce ogenaka kaka est-ce nzambe aza na première position na bomoi na Será ye que Deus está na primeira posição na est-ce tua vida? olukaka nzambe nde wanda oluka Será nzambe que procuras Deus de maneira que me procurava? mais parfois il faut tomitalaka Bem, amado, às vezes temos que nos olhar. parfois ovanda omituni baquestion est-ce que nzambe azaka na bomoi na Se ngai pergunta, será que Deus existe mesmo na minha vida? emonanaka motu oyo aza na nzambe Deus, bem amado, se vê a pessoa que tem Deus. motu aplaça nzambe liboso na ye A emonanaka pessoa que meteu Deus na primeira posição na ata vida na dele, se bageste vê. ata na façon na kozala emonanaka A sua maneira de ser se vê. combien na biso Quanto de nós aqui? lobi bato bakende ye miziki Ontem as pessoas foram a uma festa de música.
Não vieram porque foram na festa. Será que Deus está na primeira posição na tua vida? A pessoa que Deus está na primeira posição na tua vida. O fogo do Espírito Santo acende. O fogo do Espírito Santo limpura. Ele tem sempre desejo a escutar Deus. Tem sempre a vontade de procurar Deus. Como Abacuque procurava Deus. Esse é o primeiro amor. Meter Deus na primeira posição na sua vida. Galates 7, je crois, ils ont nommé. Galatas 5, 7 diz: Tu courais bien. Andavas bem? Pendant qui m'a bien. Estava a correr bem? O que é que te prendeu? Bien. Bem para Deus. O que é que te impediu? Nota só de maneira que desde que deixaste a trabalhar para Deus. Faça exame de consciência. Deixaste para Deus. As tuas coisas estão fechadas. Coisa que está forçada. A pessoa que é de Deus não força nada. Como Deus não está na primeira posição, você que está a forçar todas as coisas. Bem amado, volta. Volta no primeiro amor. Volta esse desejo que tinha. Volta no primeiro amor que tinhas com Deus. Troisième amour. Terceiro amor. Amour du prochain. Amor ao próximo. Amour du prochain. Amor ao próximo. Amar os outros. Amor com os outros. O amor acabou, não nos amamos mais. Dentro da igreja não tem amor. A pessoa que meteu Jesus na primeira posição na sua vida. La carte église, amour et ça, le premier amour et ça, c'est la œuvre. Dentro da igreja já não existe primeiro amor, e só tem obras. Au monde, on a versé 2. Vai ver no verso 2. Deus está a louvar a igreja. Je connais tes œuvres. Eu conheço as tuas obras. Eu sei as boas coisas que fazes. Sei o teu amor comigo. Eu sei que tu vens à igreja. Eu sei que tu dás a oferta. Eu sei que dás o dízimo. Eu sei que vais procurar pessoas. Eu sei que vais a evangelizar. Eu sei que fazes o protocolo. Eu sei que tu faças a intercessão. Mas Deus disse mais. O que eu tenho contra ti? Tu as abandonné ton premier amour. Abandonaste o teu primeiro amor. Mas as obras têm. Mas abandonaste o primeiro amor. Tem obras. Estás a vir na igreja, é obra. Estás a trabalhar para Deus, é obra. As obras existem. Mas o primeiro amor abandonaste. Deus já não existe na primeira posição. Deus já saiu na primeira posição. As tuas ocupações tomaram o lugar de Deus. Porque na Europa viemos procurar. Se não trabalhar, como é que vão embora na casa? Nessas igrejas, toda hora a igreja. A igreja demora, pega tempo. Deus já não existe na primeira posição na tua vida. Porque se Deus está na primeira posição, vais procurar primeiro a Deus. Pensa só o trabalho que encontraste. Eu oro quando peço a Deus de me dar o trabalho. Eu digo a Deus, me dá o trabalho que não vai me impedir a te procurar. Não me dá o trabalho de sábado. Não me dá trabalho de domingo. Não me dá trabalho de noite. Porque tenho que te procurar às 3 horas. Se me dá trabalho de noite, às 3 horas eu estarei. Não vou conseguir te procurar. Não me dá trabalho que vai me impedir a trabalhar para
você, Mais Deus. na biso basala yango te. Mas muitos de nós não fazem isso. Omoni okwaso osalela nzambe te mpona mosala. Não estás conseguindo trabalhar para Deus por causa de Mosala wana trabalho. nzambe nde moto apesa yo. Esse trabalho Deus é que te deu. Naso nzambe azwi mosala oyo. Só que se Deus pegar esse trabalho, mosala ekoko empeshe oyo jamai osalela nzambe. o trabalho não pode te impedir a trabalhar mosala para ekoki Deus. jamais koempeshe yo tia nzambe liboso ya bomoi na O yo. trabalho não pode te impedir a pôr Deus no primeiro vida. Combien na biso abolingo baningi ezala juste. Quantos de nós aqui já não existe o amor ao próximo? tozoya église mais changement eza te. Estamos vindo à igreja, mas não há mudança. Combien na biso abalobanaka te. Quantos de nós aqui não falam? Parce que bolingo eza te. Porque não tem amor. moto aplace jésus na bombo ne moto ya liboso akokanisa moto enemi ndeni. A pessoa que meteu Jesus no primeiro lugar na sua okotonga moninga no ndeni. Exato. Como é que pode fofocar a okoyoka outra? mabe moninga no Como é ndeni. que pode falar mal da outra? tani poise ezokota kati na église. Veja como é que o veneno entra nas igrejas. na bukavu Em Bukavu, kansi anangasela nzambe kuna a minha mãe ela trabalha aí para Deus. alisinga da mami Disse irmã Mami, obiki na église batiaki poison na sainte sabe que na igreja meteram veneno na Santa e Ceia. bato bakufi. As pessoas mais morreram parce que premier amour eza te. porque não tem o primeiro amor. parce que na kati ya église etikala ekaka baheure. Porque na igreja só restava nzambe obras. azalaki sur la première position te na kati ya église. Deus já não estava na primeira posição dentro da soki igreja. présence ya nzambe eza na kati na église Bem amado, se a presença de Deus está dentro da ndoki igreja, akotemere te. o Satanás não vai demorar. ndoki akotemere te soki présence ya nzambe eza kati na O église. feiticeiro não vai demorar se a presença de Deus está dentro da igreja. na église etikali kaka bamiracle. Na igreja só ficou milagre. na kati ya église etikali kaka connaissance. Dentro da igreja só ficou conhecimento. nzambe aza sur la première position te na